Beleza, eu sou o João e ele é o Lucas e a gente vai estar falando sobre o livro do Rei Arthur. Que é o o trabalho do primeiro bimestre de literatura, sobre a orientação da professora Juliana. No livro do Rei Arthur, conta a história sobre Arthur, que era um jovem que morava na Bretanha. Seu pai era o rei e havia sido morto por seu tio. Com a morte do rei, o tio dele, que era a pessoa mais próxima, se tornou rei. Então Arthur foi deixado de lado porque o tio odiava ele, odiava a família dele porque queria ter poder mesmo. Após um tempo, o Arthur foi treinado por Merlin e depois foi levado pelo Merlin até o rei para contestar as ordens dele e fazer meio que uma aposta, onde se ele vencesse, o tio dele iria embora do reino. Com isso ele venceu a aposta e o tio dele teve que ir para fora do reino. Isso foi muito bom para ele e o reino ficou um tempo sem rei. Com isso Merlin levou o Arthur para ser criado por um guerreiro, para conseguir força física e essas coisas. Então foi meio que adotado pelo guerreiro e o guerreiro tinha um filho, né? Esse filho ia participar de um torneio e pediu para que Arthur fosse buscar sua espada em um local. Arthur viu que a espada não estava nesse local e viu depois, passando em um local, que tinha uma amontoação de pessoas em volta de alguma coisa. Ele foi olhar o que era e era uma espada presa na pedra. Ele não sabia que era Excalibur e que quem tiraria ela seria o novo rei. Então ele foi lá, tirou e as pessoas viram: ele é o novo rei! E então falaram para ele que ele era o rei. E se tornou. E que em pouco tempo ele se tornaria rei de verdade e fariam festas e essas coisas. Né? Ah. Então Merlin, após isso, levou ele para um lago onde havia uma fada que tinha uma espada muito poderosa. Para ele que era rei, isso seria muito bom, né? E mostraria honra. Né? Com isso ele foi em um barco até o centro do lago, mais ou menos, e a fada saiu do nada com a espada na mão. Tipo uma mão assim, sombria. E entregou a espada para ele. Algum tempo depois, apareceram Lancelot, que seria futuramente um grande amigo do rei Arthur, um cavaleiro bem forte, e também a Guinevere, que foi a mulher pelo qual Arthur se apaixonou e depois eles se casaram. Mas depois de algum tempo, vários anos de casamento, Arthur percebeu que havia alguma coisa errada. Depois de todos esses anos, eles ainda não tinham tido nenhum filho que poderia ser o herdeiro do rei Arthur. E para piorar ainda os problemas do rei, ele descobriu que a esposa dele o estava traindo com Lancelot, que era o cavaleiro mais próximo do rei. Ele visitava o palácio todas as noites com um falso pretexto para encontrar ela. Quando ele descobriu isso, o rei Arthur condenou ela à fogueira, ser queimada viva. E o rei Arthur também, ele se recusou a ver essa cena. Então, acabou não vendo quando o Lancelot salvou a Guinevere. Logo depois disso, o reino já estava muito estável. E depois disso, Arthur teve que ir para a guerra. Graças a Excalibur e a sua bainha, ele estava vencendo. Mas no momento em que Arthur estava com a guarda baixa, ele não tinha percebido que a bainha da Excalibur tinha caído. E neste momento, o seu filho, com a meia-irmã, que ele não sabia que existia, o apunhalou pelas costas. Arthur ficou seriamente ferido. Então ele decidiu que queria ser levado para Avalon, a cidade dos grandes bruxos e magos da época. Ele pensou que poderia ser curado por alguém lá. Mas então passou o resto dos seus dias naquela cidade e algum tempo depois ninguém mais lembrava da história do Arthur. Ele se tornou apenas um mito, assim como a cidade e os seus feitos extraordinários. Fim.